Enem 2024 e Humanas também pontua, tá? E o assunto que mais você precisa saber é ditadura civil-militar brasileira. Olá jovens, eu sou Yasmin e no vídeo de hoje a gente vai analisar uma questão muito importante sobre a ditadura militar no Brasil. Este é um assunto muito importante e sempre cai no Enem. E é provável que no Enem 2024 caiam pelo menos duas questões, assim como aconteceu em 2023, que caíram duas questões sobre ditadura civil-militar no Brasil. Direto para o enunciado então, acompanhe aí na tela. No cemitério, a sociedade religiosa, encarregada do funeral, aterrorizada, apressou a cerimônia de tal forma que a mãe de Herzog perdeu o momento em que o caixão do filho começou a ser coberto pela terra. 4 jornalistas que estavam presos no DOI chegaram para assistir o sepultamento. Um se afastara. Chorando, dizia: eles matam, não pergunte nada, não podemos dizer nada, eles matam mesmo. Falava-se baixo. Ouviram-se 2 curtos discursos, o primeiro da atriz Ruth Escobar. Até quando vamos suportar tanta violência? Até quando vamos continuar enterrando nossos mortos em silêncio? No segundo, Audálio Dantas recitou o navio negreiro de Castro Alves. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira, se é verdade, tanto horror perante os céus. A questão faz referência ao enterro de Vladimir Herzog, uma das vítimas mais emblemáticas da ditadura militar no Brasil. Então, o texto que a gente acabou de ler da questão vai mostrar um ambiente de medo e censura, onde a cerimônia do enterro do jornalista vai ser feita às pressas com a presença de agentes do DOI-CODE, que é o Destacamento de Operações e Informações e o Centro de Operações de Defesa Interna, que são órgãos criados então para coibir a ação de inimigos comunistas durante o regime e a ditadura militar. O DOI-CODE ele vai ser uma das principais instituições repressoras da época. Perceba ali na questão, jovem, que em nenhum momento o texto se refere de forma explícita à ditadura militar, mas existem elementos que nos levam a saber, a inferir que se trata do período de 64 a 1985. Então, por exemplo, o nome do jornalista Vladimir Herzog, então, que vai se tornar símbolo da violência do Estado, né, da repressão da ditadura militar, vai estar ali no texto. O próprio órgão repressor, então, também é mencionado ali no texto como estando vigiando aquela cerimônia do enterro, o DOI-CODE. Então, você já sabe que isso é uma instituição que está presente na ditadura militar brasileira. Outra questão que nos leva a inferir que se trata do período entre 1964 e 1985 são os elementos pós-textuais, ali a referência de onde foi tirado o texto, que menciona ali, né, o nome do livro, A Ditadura Encurralada. Então, embora esta não seja uma questão do Enem que seja bem conteudista, que mostra ali de forma explícita, estamos falando de ditadura militar, existem uma série de elementos que nos leva a inferir e concluir que se trata do período militar de 64 a 85, beleza? Então, você perceba aí quando estiver fazendo seus simulados, refazendo as provas de humanas do Enem, que grande parte das questões, elas são contextuais, elas não são meramente conteudistas, são poucas questões de história que são conteudistas, a maioria são contextuais. Você vai ter que ter uma série de conhecimentos prévios para conseguir resolver a questão e muita interpretação textual. Segundo o diretor aqui, repertório cultural, certo? Então você precisa ler. Entre 1964 e 1985, o Brasil viveu a ditadura civil-militar.
Este período vai ser marcado por uma intensa repreensão e censura aos meios de comunicação, à cultura e aos artistas. O Vladimir Herzog era um jornalista que era muito pautado pela ética e ficou bastante conhecido principalmente quando foi trabalhar na TV Cultura. Entre 1964 e 1985, o Brasil viveu a chamada ditadura civil-militar. Este vai ser um período de extrema repressão, censura e perseguição aos opositores ao sistema. O Vladimir Herzog ele vai ser assassinado em 1975, durante o período mais brutal da ditadura militar. Então, antes, um adendo. De 1964 até 1968, um momento mais legalista da ditadura militar, ou seja, em que houveram mais respeito às instituições, embora a gente saiba que foi um golpe, certo? Houve repressão? Sim. Houve perseguições? Sim. Mas muitos irão alegar que não houve violência, certo? Concordamos? Não. Mas essa é a contextualização geral. 1968 ficou conhecido como o ano que não acabou. Cenário mundial conturbado, o Brasil viveu o seu período mais triste e mais perturbador, quando o Ato Institucional número 5 foi decretado. O Ato Institucional número 5, mais conhecido como AI-5, vai fazer com que o regime militar se torne muito mais fechado e muito mais opressor do que vinha acontecendo até então. O AI-5 vai fechar o Congresso Nacional por tempo indeterminado, vai suspender o habeas corpus e vai promover censura geral aos meios de comunicação, aos aparatos culturais e vai perseguir opositores políticos, porque agora eles terão praticamente carta branca para perseguir, torturar e matar quem for, porque não será investigado. O habeas corpus é um instrumento jurídico para garantir a liberdade de alguém que foi preso injustamente ou para evitar um abuso de poder. O habeas corpus é a chamada presunção de inocência. Você é inocente até que se prove o contrário. Sem o habeas corpus, você é culpado até que se prove o contrário. E é o que vai acontecer, então, durante todo esse período da ditadura militar. Muita gente vai ser presa, ao invés de ser chamado, de ser investigado, ele vai ser primeiramente condenado, torturada e morta, parecido com o que acontece nas periferias hoje. Afinal, o judiciário foi neutralizado através do Ato Institucional número 5. É nesse contexto que em 1975 Vladimir Herzog será assassinado nos porões do DOI-CODE. O assassinato de Vladimir Herzog gerou comoção nacional e internacional, sendo um dos marcos que mais evidenciam a brutalidade do regime militar. No texto nós temos duas citações fortes, então acompanhe ali. A primeira é da Ruth Escobar, que pergunta: até quando vamos suportar tanta violência? Até quando vamos continuar enterrando nossos mortos em silêncio? Então, essa reflexão que ela traz reflete o clamor das pessoas que estavam sofrendo com o regime militar por justiça. A segunda era do poeta e escritor Audálio Dantas, que vai recitar o famoso autor brasileiro Castro Alves no seu livro mais conhecido, Navio Negreiro. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Então, ambas as citações, ambos os textos ali, ambos os discursos destacam a resistência cultural à opressão sofrida pela população através do regime militar. Então vamos ver as alternativas da questão. A pergunta, nos pede para identificar uma das características do regime político-institucional vigente na época. Então perceba, não está mencionando qual é o regime político institucional que está vigente na época. Você vai inferir através dos elementos do texto. Então, a ditadura militar, ela tem uma série de características, mas você vai identificar aquela que está presente no texto que a gente acabou de ler. Então, a alternativa A, ela vai dizer assim: a incorporação da estética popular para justificar o ideal da integração nacional. Por que que não é esta a alternativa correta?
Então, o texto não fala de integração ou de união nacional através da cultura. O que ele está falando? Ele está falando de uma cerimônia apressada de repressão. Tanto que os elementos culturais que estão aparecendo ali, o poema, o discurso da atriz, são uma forma de resistência, de repúdio ao sistema. E não para que as pessoas se unam pelo sistema, né, que seria o regime militar. Então, é um velório e o que ocorre ali são gritos de indignação mediante o uso da cultura, através da recitação de um poema e de um discurso de um artista. Beleza? Alternativa B. Afirmação da estratégia psicossocial para favorecer o objetivo de propaganda cívica. Esta também não está alinhada com o que menciona o texto. Por quê? Porque não está falando de nenhuma propaganda governamental. Inclusive, o texto não traz essa característica. É uma cerimônia, um velório, algo particular que, inclusive, está sendo reprimido pelo sistema, pela ditadura militar. Há o interesse que esta cerimônia acabe rápido e não que ela se torne uma propaganda. Por quê? Porque ela seria uma propaganda contra o sistema. Entende? Então, aquela cerimônia ela não seria usada como uma propaganda para mostrar como o sistema é bom. Por quê? Porque as pessoas estão com medo, as pessoas estão reprimidas e uma daquelas pessoas, sabidamente, o morto que vai ser enterrado, ele foi morto sob condições de extrema violência, certo? Então não teria como usar aquela cerimônia como uma propaganda cívica de como a ditadura militar era maravilhosa, certo? Então, inclusive, né, o sistema, a ditadura militar, ele não tinha interesse que as pessoas ali, que os entes queridos, os parentes tivessem um corpo para enterrar. Por quê? Porque eles não tinham interesse que as pessoas tivessem para onde ir para chorar os seus mortos, para não haver mártires. Então é por isso que existem tantos desaparecidos deste período. E a alternativa C, vamos lá, institucionalização de mecanismos repressivos para eliminar focos de resistência. Essa é a alternativa correta, portanto. Por quê? Porque ele destaca claramente a violência e a repressão. Então perceba lá que lá no início do texto eles falam que os padres que iriam realizar a cerimônia do enterro estavam assustados, que as pessoas estavam todas encolhidas, tinha gente se afastando e falando que não poderiam falar porque eles matam mesmo. E aí você, com seus conhecimentos, com seu repertório cultural, ao ler o nome Vladimir Herzog, você vai entender que o Estado institucionalizou o DOI-CODE para ser um aparato de repressão e de violência, ou seja, a repressão, a violência, a censura era legalizado, certo? Era legal. Por quê? Porque o Estado falou que era assim. Então veja, o assassinato do Vladimir Herzog ocorreu porque o mecanismo de repressão e de violência era institucionalizado. Ele era legalizado pelo governo militar, como a gente mencionou anteriormente, principalmente a partir de 1968, que é o ano do ato institucional número 5. Então, aquele que fosse considerado inimigo do Estado seria perseguido, seria condenado, provavelmente torturado e morto. Então, essa é a alternativa correta. Agora, vamos ler as outras duas para você conseguir eliminar também. Letra D. Adoção de cerimônias públicas para controlar as manifestações de grupos opositores. Então, embora haja uma cerimônia que é mencionada e ela é pública, o foco não é para que haja controle das manifestações. Essa cerimônia pública ela não é organizada pelo Estado, pela ditadura. É um velório, é um enterro de uma pessoa que era considerado opositor. Então havia um interesse do regime de que aquilo acabasse rápido, de forma muito apressada, para que não houvesse passeata, não se tornasse um local de manifestação popular contra o regime. Então perceba, não era um comício, era um velório e de um opositor. Não é uma cerimônia organizada pelo governo militar. E alternativa E, estatização dos meios de comunicação para selecionar a divulgação dos atos governamentais. Então,
embora a censura fosse um fator muito importante durante todo o período militar e principalmente a partir de 68, veja que não é este o foco do texto, certo? Então o texto está falando de um velório, de um jornalista, mas o foco não é a estatização de meios de comunicação, não menciona nada disso, certo? Então, reiterando, a alternativa correta é a letra C, que fala da institucionalização da repressão. Então, o que é a institucionalização da repressão? As instituições do Estado, a polícia, certo? Elas vão ser utilizadas para legalizar, elas vão ser legalizadas para reprimir, para censurar, para perseguir, para torturar. Essas práticas serão legalizadas, beleza? Então, esse é um tema que é fundamental no Enem, que, como nós já dissemos, cai praticamente todos os anos. Em 2023 houveram 2 questões sobre ditadura militar e é muito provável que caia de novo neste ano, em 2024. Portanto, jovem, esse é um tema fundamental para o Enem e para o Enem 2024, que você está estudando aí agora também. Então ele cai em todo o ano, tá? Principalmente questões relacionadas à ditadura militar e à repressão. Essa aqui, por exemplo, da institucionalização da violência e da repressão como forma de barrar a resistência ao regime militar, certo? Então é muito importante que você dê valor também para as questões relacionadas às ciências humanas e que você busque repertório cultural. Então, onde você busca repertório cultural? Através da leitura, assistindo filmes, ouvindo músicas, principalmente álbuns que já tenham caído do Enem, né? Por exemplo, Racionais, etc. Livros que já tenham aparecido no Enem. Então, você precisa de repertório cultural para realizar as questões do Enem 2024 também, certo? Lembrando que as de ciências humanas, então, por exemplo, questões de história, elas não são amplamente conteudistas, não vai estar lá escancarado na sua cara, este é da ditadura militar, este aqui é de Estado Novo, você vai ter que inferir através dos teus conhecimentos. Então é por isso que você precisa ter repertório cultural, que é o que? A tua caixinha de conhecimento aqui na cabeça. Então você precisa de leitura, você precisa de estudo dos mais variados temas relacionados à história. Se você gostou deste vídeo, curte, comenta, compartilha com os teus colegas que também estão estudando e eu desejo você que faça uma excelente prova. Se você gostou desse formato de vídeo, contextualizando um tema referente às ciências humanas a partir de uma questão, sugira uma questão aqui embaixo ou propriamente um tema que a gente vai procurar trazer outro vídeo com uma questão e comentá-la e contextualizar o tema para que você possa estar mais preparado.